Hoje o programa Papo Dinâmico vai falar de bullying. Você conhece alguém, você mesmo já sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de abordagem, digamos, indesejada, agressiva, né, que te colocou em situação vexatória? Então, hoje o Papo Dinâmico vai tratar dessas situações, que de um modo geral a gente chama de bullying, aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite. E também estamos nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás também no YouTube, lá no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram e no X. Hoje, como nós já anunciamos, vamos falar então de bullying com um psicólogo André Luiz, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico, André. Eu que agradeço o convite e me sinto muito honrado em fazer parte dessa discussão que é extremamente relevante para o nosso dia a dia. Ok, mas o que é bullying mesmo? Hoje o bullying, tem muitas pessoas que dizem que o bullying era necessário, mas sem entender as consequências que o bullying traz para a vida das vítimas das brincadeiras. O bullying basicamente é uma relação de poder que aquela pessoa que pratica faz com alguém que ele considera inferior a ele. Isso psicologicamente falando. É uma pessoa que vê um desequilíbrio de poder e, ao observar que existe esse desequilíbrio, ele tenta diminuir ainda mais aquela pessoa por alguma característica específica que ela apresente. Pois é, mas assim, é comum os amigos, as pessoas conhecidas, os colegas de escola, brincarem um com o outro e de repente colocar apelido, sei lá, puxar algum tipo de brincadeira, contar história, falar, às vezes até de alguma coisa que a pessoa não quer que fale e tal, né, algum agafe que a pessoa cometeu e tal. Então, em que momento um comportamento deixa de ser brincadeira e passa a ser bullying? Então, quando a gente fala sobre a diferença do bullying e da brincadeira, a gente tem que observar o quanto aquilo afeta a vida da pessoa. Será que está trazendo prejuízos físicos, emocionais, sociais? Temos que pensar nessas questões, principalmente que quando falamos sobre uma pessoa, nós estávamos falando de pessoas que também têm emoções. Então, para a gente diferenciar, a gente tem que entender, será que eu estou sendo ofensivo com aquela pessoa ou será que continua no campo da brincadeira? Porque nós também temos que entender e identificar as dimensões que aquela pessoa vive. Não adianta somente eu rir. Se é uma brincadeira, todo mundo tem que rir. Claro que vez ou outra, a pessoa que está passando pela brincadeira não vai ficar feliz com uma coisinha ou outra que fale. Por isso é importante as pessoas aprenderem a se comunicar. Uma sala de aula, de repente entra uma pessoa com um jeito diferente e aí alguém faça uma brincadeira. Aí a turma toda ri, mas a pessoa às vezes não gosta e se não gostou, nesse caso, se insistir, está praticando bullying, né, com ele. Pode ser, porque às vezes é algo pontual. Uma coisa pontual aconteceu ali e acabou. Mas se insistir e aquilo se torna repetitivo e vai provocar uma dor. Pode ter certeza que vai provocar um prejuízo emocional naquela pessoa e então, nesse momento, acaba se tornando bullying. Quais são as principais formas do bullying? Hoje nós temos que observar que nós temos a física, que é quando alguém agride o outro, diminui o outro por questões físicas. Temos a psicológica. A psicológica, ela entra muito essa questão de fazer com que a pessoa se sinta menor do que ela realmente é. Quando se fala sobre a inteligência dela, a aparência, características físicas. Temos a social, que ela entra uma questão de exposição no ambiente, que independente do ambiente que você esteja, aquilo ali nós
vamos escolher uma pessoa como alvo e aquela pessoa que foi escolhida como alvo, as outras pessoas sempre vão tentar diminuir aquela pessoa emocionalmente, socialmente, fazer com que ela não tenha o valor que ela realmente poderia ter. E também temos o cyberbullying, que algumas pesquisas falam que após a pandemia cresceu muito, mas na realidade, desde a globalização, essa questão do cyberbullying já vem tomando uma proporção grande. A pandemia só veio para agravar a situação, principalmente porque as pessoas estavam reclusas em casa e estavam com o celular o tempo todo na mão, o computador o tempo inteiro, então elas acabaram que tiveram mais acessos. Então, antes da pandemia, as redes sociais já praticavam bullying, só que não aparecia tanto. Exato. Antes das redes sociais já acontecia bastante. Claro que, tanto é que nós temos leis que já falam disso, leis que entram como normativas e que vão guiar algumas coisas. Tanto é que nas redes sociais, por exemplo, às vezes tiveram casos como o de uma moça que acabou cometendo suicídio por conta que foi veiculado que ela teria um caso com um humorista famoso, e isso daí acabou que não era realidade e a moça acabou tirando a própria vida, mesmo o humorista não tendo nenhuma relação com ela. Pois é, a respeito disso, eu tenho informação aqui que o ChatGPT me deu, tá? E a lei número 14.811 de 2024 foi aprovada no dia 12 de janeiro de 2024. Alterou o Código Penal para tipificar o cyberbullying, né, como crime autônomo, incluindo o artigo 146-A no Código Penal, que define perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua liberdade ou invadindo sua privacidade. Então, se isso aqui ficar caracterizado, a pessoa então pode ser criminalizada, né, obviamente, mediante processo penal adequado, competente. Então, só para justificar, né, e ilustrar isso aí que você falou sobre a legislação, né, e as consequências, então, são muito graves, né? E nós vamos falar ainda das consequências, outros aspectos também, mas antes eu queria saber o seguinte: quais sinais que os pais, os professores, os educadores devem observar numa criança que está sendo vítima de bullying? Primeiro que crianças e adolescentes raramente vão chegar e vão falar para os pais o que está acontecendo. Porque quando eles estão passando por isso, eles têm muito medo de ser vistos como a criança que corre atrás do papai, da mamãe, que não dá conta de lidar com a situação, e isso provoca muito medo. Eles querem resolver as coisas sozinhos, mesmo não conseguindo. O que acaba, não dá para dizer que é erro, porque eles não têm maturidade emocional o suficiente para poder lidar com a situação. Mas os sinais, primeiro, mudança no humor. A criança que antes interagia com a família ou com colegas na escola começa a se isolar. A gente também vê uma alteração na agressividade, uma criança que fica mais agressiva, mais nervosa. Observar marcas pelo corpo também é extremamente importante. E ver se o rendimento escolar caiu ou não. Porque também vai trazer uma alteração nisso, por conta que a criança vai ficar mais desmotivada em relação ao desempenho acadêmico, ao que ela deveria fazer. A resistência da criança em ir para a escola pode ser um sinal? É um sinal extremamente claro de que algo está acontecendo. Pode às vezes não ser o bullying, pode ser alguma questão de relação com o ambiente escolar, mas é uma característica que é muito gritante, é um indicativo muito poderoso de que realmente algo possa estar acontecendo ali. Perfeito. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de bullying, né? E o crime de cyberbullying, né? Previsto no Código Penal, artigo 146b, sei lá, do Código Penal. Deixa eu conferir exatamente o artigo aqui, porque nós falamos no bloco anterior, artigo 147A do Código Penal, a pena é de reclusão, viu, de 2 a 4 anos. Então é uma pena puxada, não é uma pena simples não, para quem pratica cyberbullying, isto é, crimes pela internet, ok? Então, estamos aqui com um psicólogo, o André Luiz, que também faz tratamento psicoterapêutico, né, André? Sim. Então, quais são as consequências, André, do bullying? As consequências para a pessoa vítima do bullying? As consequências, isso geram algumas marcas emocionais na vida da pessoa. Não é todo mundo que passou pelo bullying que vai desenvolver a depressão ou transtornos de ansiedade ou qualquer outra característica. Entretanto, esses acabam sendo transtornos que acabam predominando pessoas que passam por esse tipo de violência, que o bullying nada mais é do que uma violência. Então a gente fala de depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares no geral. A pessoa acaba se sentindo não fazer parte, não sendo aceita dentro de um ambiente que ela deveria se sentir segura. E pode gerar também até o autoextermínio, que é muito comum em pessoas que passam por esse tipo de violência. Tanto é que, de acordo com a Unesco, hoje no Brasil, que a situação ela é um pouco mais grave do que no mundo no geral. No mundo, no geral, a gente falando no mundo, de acordo com os dados, 1 em cada 3 pessoas passam pelo bullying. No Brasil, 40% dos estudantes passam por situação de bullying. Então, se a gente for observar, 40% é um número muito grande, sendo que o Brasil ele não deveria ser dessa forma. Por mais que nós tenhamos essa questão da brincadeira, essa relação, por ser até um país quente e acaba estimulando, nós deveríamos ser mais calorosos com os nossos. Então, assim, as pessoas acreditam mais do que se diz delas do que o que elas realmente pensam de si mesmas? Isso a gente O que eu quero dizer assim, o bullying, por exemplo, é um jeito sistemático de inferiorizar a pessoa, de intimidar a pessoa, que leva a pessoa, muitas vezes, a pessoa vítima do bullying, ou seja, que assimila o bullying, ele acaba acreditando naquilo que está falando dele, não é isso? Sim. Por isso que leva ao suicídio. Mas se é um tipo de comportamento de pessoas, né, que leva as pessoas a agir e assimilar, então muitas vezes a pessoa pode acreditar que realmente ela é aquilo que o bullying, que a pessoa que está, né, praticando o bullying está dizendo dela, né? De modo que ela pode, uma vez sofrendo abordagens inferiorizantes, ela acreditar que realmente é inferior. Sim, pode acontecer, tanto que a gente costuma dizer que, uma coisa que eu costumo dizer, se uma pessoa fala sobre mim uma vez e acabou, ótimo, acabou, não tem muito o que dizer sobre aquilo. Mas imagina só, dentro de uma sala de aula, a pessoa é diferente. Tanto é que hoje as pessoas que mais sofrem bullying são neurodivergentes e pessoas com etnias diferentes e pessoas com questões sexuais diferentes, com orientações sexuais diferentes. A pessoa é ali, um TDAH, que já é desatento, ou então um autista que tem um comportamento específico, ele por si só já vai ter uma dificuldade maior do que os outros para poder lidar com as demandas escolares. Mas aí imagina, se tivesse um só para poder falar, ok, mas imagina uma turma inteira falando sobre aquela pessoa. Então, a gente já vê que são pessoas
que meio que vão reforçando a inferiorização de uma única pessoa por conta de comportamentos que eles acham engraçados. Que às vezes a pessoa que tem alguma condição específica, ela está sofrendo, mas os outros estão rindo daquilo. Então nós temos que entender que, por mais que uma hora ou outra a pessoa com TDAH, e aqui na sua frente uma pessoa TDAH falando. Eu no caso, sou neurodivergente e eu falo que hoje eu passei por processo terapêutico, estou tranquilo em relação a isso. Mas é algo que afeta muito a vida das pessoas. Então, a gente tem que entender que, por mais que vez ou outra, o comportamento daquela pessoa vai ser engraçado, às vezes aquela pessoa está em sofrimento porque ela não consegue acompanhar a turma da mesma forma que os colegas. E seria mais interessante ensinar aquelas crianças a terem empatia com o colega do que necessariamente fazer brincadeiras, chacota. E porque aí nós só vamos diminuir emocionalmente uma pessoa e, por vezes, nós vamos diminuir o desempenho que aquela criança poderia ter, o quanto aquela criança poderia oferecer tanto aos colegas quanto ao mundo. Tá, você tocou num assunto importante, a questão das diferenças. As pessoas são naturalmente diferentes e isso eu costumo dizer que as diferenças não são nenhum problema de deficiência nem de inferioridade. São oportunidades diferentes. Uma pessoa que tem uma certa diferença física, ela pode ter qualidades em outras coisas que outro que não tem aquelas diferenças físicas não tem, né? Então, é uma questão de trabalhar essas habilidades. As diferenças, a realidade de pessoas diferentes é uma riqueza, possibilita que essa realidade realize muitas potencialidades que uma sociedade de iguais não realizaria, né? A gente vê um time de futebol, se todos os jogadores fossem de um mesmo jeito, o time perdia, porque precisa de jogador de todo tipo no campo, né? Os 11 não podem ser iguais. Um time de 11 Neymar, certamente, bom, hoje com certeza perderia mesmo, mas no melhor momento do Neymar, ou do Pelé, ou do Romário, se tivesse 11 Romários, era um time que não ganhava jogo, né? Porque precisa das diferenças, cada um tem a sua posição, tem sua função em campo, e na sociedade também é assim. Então as diferenças, elas são fundamentais e devem ser valorizadas e não ridicularizadas, né? É assim que eu penso. Mas nesse sentido, o bullying, ao reforçar as diferenças, a pessoa que sofre o bullying, ela tem dificuldade de evidenciar que a sua diferença é uma qualidade e não um defeito? Quando a gente fala sobre isso, é porque boa parte das pessoas que acabam sofrendo dentro dessa questão é porque não depende só dela mostrar que aquilo é uma qualidade, depende de toda uma estrutura organizacional da própria entidade mostrar que aquilo pode ser uma qualidade. Cabe aos próprios colegas em si começarem a compreender que aquela pessoa pode ter uma qualidade que elas não estão conseguindo enxergar e preferem observar aquilo como um defeito. Sim, sim. Escuta, infelizmente nós vamos ter que ir para o próximo bloco, porque esse acabou, tá? Nós vamos no próximo bloco, vamos aprofundar essa questão do bullying e das consequências também, inclusive para a vida. Eu já falou aqui a questão do suicídio, mas vamos ver outras consequências, né, que às vezes a pessoa não destrói a sua própria vida, mas sofre traumas para o resto da sua vida. Vamos analisar isso no próximo bloco, ok? De volta com o Papo Dinâmico, falando hoje sobre bullying com o psicólogo André Luiz. Então, André, as pessoas sofrem bullying desde pequena e tal. Isso pode levar as pessoas a ter, não sei como é que é, adquirir algum trauma que perdure para a vida toda? Sim, sim. Tanto é que quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de pessoas que podem ter dificuldades com a autoestima,
que nos blocos anteriores eu acabei falando sobre a questão do suicídio em si, do autoextermínio, mas não é a única consequência. Tem questões com a autoestima, que a pessoa ela pode começar a se enxergar incapaz de conseguir chegar em determinados pontos. Também nós temos questões relacionadas à dificuldade no engajamento em novas atividades, novas coisas, mais uma vez a pessoa acreditar que ela não é capaz de conseguir alcançar o que ela gostaria, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela pode apresentar desconfiança, ser uma pessoa que é aquela pessoa que, ao invés de ter um pezinho atrás, tem os dois pés atrás em relação a outras pessoas. Eu mesmo já atendi pacientes que tinham um potencial incrível, mas eles, por medo e por acreditarem que não são capazes, eles deixam de buscar oportunidades que mudariam a vida delas, ou abandonar a escola, ou mesmo a faculdade. O bullying pode levar a depressão, ansiedade e outros transtornos? Sim, a depressão e a ansiedade são os mais comuns em pessoas que passam por esse tipo de violência, que é a depressão e a ansiedade, elas acabam se tornando quase que automáticas em pessoas que passam por isso. Claro que, como eu disse, nem todo mundo vai acabar desenvolvendo um transtorno dessa forma, mas não vai por conta de fatores de proteção. Quando eu falo dos fatores de proteção, eu falo da rede de apoio. Os pais, principalmente, os familiares, principalmente, são a maior rede de apoio que podem fazer com que aquela criança não desenvolva traumas característicos de pessoas que passaram por essa violência. Não, eu sei como é que isso funciona. Quando eu era pequeno, eu queria ser cantor, né? E meu pai, então, ele cantava, então eu fui ensinar a gente a cantar. Então, a primeira vez que ele me ensinou a cantar, eu cantei desafinado. Aí todo mundo falou, você não tem vocação para cantor, você tem que estudar. Resultado, parei de cantar e virei professor. Então, mudou minha vida, o bullying que eu sofri quando eu era pequeno, que eu não sabia cantar. Na época, nem a palavra bullying tinha aqui no Brasil. Escuta, e como o psicoterapeuta, a psicoterapia pode ajudar as pessoas a superar o trauma? No meu caso, por exemplo, é cantar. Olha, falando dessa questão, a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a ressignificar aquilo que aconteceu. Vai resolver todos os problemas e fazer com que a pessoa nunca mais sinta o que está acontecendo? Pode ser que sim. Cada caso é um caso. Não dá para colocar todos os casos dentro de uma caixinha, mas uma coisa é certa, vai ajudar a pessoa a compreender o que acontece com ela e a partir do momento que ela sabe o que está acontecendo, ela vai aprender a lidar. Nós vamos trazer ferramentas psicológicas para a pessoa conseguir lidar com aquela situação que gerou um certo trauma, que gera um certo problema para a vida dela. Então, a psicoterapia, para pessoas que passaram por esse tipo de situação e que passam, é extremamente importante justamente pela pessoa conseguir lidar com aquilo e conseguir comunicar o que está acontecendo. Sim, André, e a escola? Como é que a escola deve lidar com a situação de bullying? Ótima pergunta. Incluindo a escola nesse processo, acontece uma coisa muito interessante que não deveria acontecer. Boa parte das escolas não tomam nenhuma atitude. Outras fazem palestras. Só que existem algumas pesquisas, professor, que mostram que palestra não muda nada. Palestra é importante porque ela comunica, traz informação, mas ela não transforma. O que é necessário são políticas internas da escola, com oficinas, trabalhos que otimizem o trabalho em equipe e a socialização entre pessoas diferentes. Colocar pessoas em grupos diferentes. Não adianta a gente querer colocar todo mundo sempre com o mesmo grupinho.
A gente tem que colocar as pessoas para interagirem entre si, para que elas comecem a conhecer e entender o que o outro passa, entender como é a vida dele, quais são as dores, para então a gente conseguir lidar com aquela criança. Palestra é importante, mas o que muda são projetos de inclusão. Ok. E a família? O que a família pode fazer para combater o bullying, caso haja algum bullying na família? A família, ela tem que ficar atenta, porque ela tem que começar a respeitar a pessoa dentro de casa. Não adianta achar que o mundo é que é o problema, quando o problema está sendo a pessoa. O problema é ali, o familiar às vezes é o problema, porque ele não vai respeitar o filho, porque às vezes ele vai falar, diminuir o filho, o irmão, e a família. Se a família não consegue lidar com essa situação, vai para a terapia. A terapia vai ajudar vocês. Mas respeitem tanto os pais quanto os filhos. Os filhos, não é porque o filho é filho que ele tem que ser humilhado, tem que passar por todo tipo de situação. Então, olha para dentro de você e seja aquele adulto que você precisava quando você era criança. Não transmite isso para o seu filho, não. Vai se curar também. Quando essa situação extrapola para violência, e principalmente violência, assim, é muito comum as famílias, os vizinhos organizar algum tipo de futebol, golzinho na rua, na praça, e às vezes acontece o bullying ali e escamba para a violência. O que fazer nessas situações? A gente tem que dar o apoio emocional no caso, para quem passou pela violência, e tem que dar o apoio, além de emocional, tem que pensar em questões da própria segurança pública. Ir atrás se necessário, ir atrás de oficiais de justiça, no caso dos órgãos de proteção, se necessário, conselho tutelar, polícia, mas não deixar aquela criança exposta a esse tipo de situação. Perfeito. Então vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. E agora nós vamos falar quais principais casos chegam aos consultórios dos psicólogos, situações que realmente são problemáticas. Já voltamos. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico para o nosso último bloco aqui sobre bullying, com o psicólogo André Luiz. Então, que casos, André, você recebe mais sistematicamente, mais constantemente no seu consultório sobre bullying? O que eu mais recebo são casos de xenofobia, mas muito, principalmente aqui no estado de Goiás, que recebe muito pessoal do Nordeste, então acabam que recebo muito caso de xenofobia. A vítima que vai lá. Isso, exato. Não o agressor. O agressor não vai, ele não se toca que ele precisa de atendimento. Porque o agressor às vezes é doente também. Engraçado que o agressor também, não o agressor, mas os pais do agressor procuram para ele fazer terapia. Tá. Então, eu especificamente sou conhecido por trabalhar com casos mais complexos, então eu acabo trabalhando bastante com casos que envolvem agressores de todo tipo. Eu trato muito agressores, tanto é que alguns colegas perguntam para mim, André, como você dá conta? É algo comum. Então, eu atendo agressores, mas o que mais chega no meu consultório hoje são as vítimas. De xenofobia. Exato, xenofobia e casos de homofobia. São os casos mais comuns que adolescentes que já entendem sua identidade de gênero e outras questões relacionadas à sexualidade, que faz com que eles busquem bastante. E uma coisa que é muito comum é eles já chegarem em depressão. Então, a partir disso, eu trabalho... Há muita intolerância ainda em Goiás, Goiânia, em relação à homofobia? Muita. É? Sim. Eu adoro a minha cidade, adoro o meu estado, só que o estado de Goiás, ele ainda tem muito esse poder da homofobia
por mais que começaram a dar passos para a aceitação, ainda tem muita resistência em lidar com as pessoas do grupo LGBTQIAPN+. Eu não sei toda a sigla, mas... É isso aí mesmo. É isso, né? Sempre tem uma palavra, uma letra a mais. Sim. Uhum. Tá, mas e como transformar a dor em força, por exemplo? Né? Porque parece que essa é uma técnica da luta marcial, né? Transformar a dor ou a fraqueza em força. É possível fazer isso com psicoterapia? Na psicoterapia, a gente trabalha bastante isso, porque a gente fala muito da resiliência. Essa palavra esteve na moda durante um tempo, então a gente trabalha bastante a resiliência para que a pessoa consiga lidar com aquelas questões. A partir do momento que ela começar a lidar sem sentir tanta dor, aquela dor já vai se tornando força, porque nas próximas vezes, próximas situações que ela tiver que passar por aquilo, ela já vai conseguir lidar de uma forma melhor. Esperamos que ela não tenha que passar novamente, mas a gente não pode prometer que a pessoa nunca mais vai passar. Até porque eu não sou mãe de nada, não consigo prever o futuro. Mas o que a gente garante é que a pessoa não garante. O que a gente sugere e trabalha com a pessoa é o acolhimento. O acolhimento é a ferramenta mais poderosa para fazer a pessoa lidar com aquilo. Que conselho, que orientação você passaria para o nosso telespectador que está sofrendo, é vítima de bullying, né? E que está nos assistindo agora? Primeiro, você não tem culpa pelo que você está passando. Não se sinta culpado em nenhum momento por ser diferente ou por estar sofrendo alguma coisa. Até porque as pessoas que fazem isso com você também precisam de ajuda, só que elas não percebem. Mas você também não tem responsabilidade sobre essas pessoas que necessitam de ajuda. E você, quem provoca violência ou acredita que o bullying é necessário, pois há um tempo atrás o pessoal fala, de um tempo para cá o pessoal está falando que o bullying é necessário, eu quero que você entenda uma coisa, quem precisa de ajuda é você. Tá, o bullying ele pode ser praticado em qualquer nível social, qualquer pessoa pode sofrer bullying, mais pobre? Sim, você pode estudar no WR aqui em Goiânia, que você pode entrar lá, que lá tem pessoas que estão passando por isso. Independente do nível social que você está, você pode passar por isso. Então, fique atento, às vezes não é brincadeira. Se você não está rindo junto, não é brincadeira, é violência. Tem uma música muito famosa, sertaneja antiga, que num bar de Ribeirão Preto, o rei do gado sofreu bullying do rei do café. Você sabe dessa história? Não? Não. Roberto Carlos gravou isso com o Sérgio Reis e o Amir Sater. Gravou essa música, tem aí no YouTube, aí, no bar de Ribeirão Preto, né? Então chega o rei do gado lá e nesse momento estava tendo uma festa com o rei do café. E ele chega e os caras dizem que lá não é lugar de um pobre, né? E aí o rei do gado retruca, dizendo que em cada pé de café que tinha o rei do gado, ele amarrava um boi e ainda sobrava uma boiada para ele e tal. Ele sai bem assim, na verdade ele sai por cima, né? Mas ele sofreu bullying também, né? Então já tinha bullying lá na música sertaneja há algum tempo atrás. E certamente as músicas, de um modo geral, também, muitas delas praticam bullying, não é? Sim, elas podem trazer essa questão do bullying e acabar meio que reforçando esse processo, justamente porque é uma questão cultural que acaba reforçando padrões de violência. Por isso que acaba que as pessoas às vezes normalizam uma violência que não deveria ser normalizada. Pois é, qual o estilo de música que pratica mais bullying, assim, ou que possa induzir, digamos, comportamentos que levam a bullying? Olha, eu não conseguiria dizer, mas geralmente coisas... Qualquer música que faça caricatura das pessoas, Exato, né? Porque tem música que faz caricatura mesmo. Exato, qualquer música, qualquer estilo, independente do estilo musical, que vai trazer uma
caricatura, como você disse, vai incentivar a violência. Perfeito. Eu gostaria que você apresentasse para os nossos telespectadores suas considerações finais sobre o bullying e também sobre todo o seu trabalho que você faz aí na área de psicologia. Pessoal, o que acontece é que o bullying em si, ele não pode ser normalizado porque ele é uma violência. Então, por mais que alguns acreditam que ele é necessário, é totalmente desnecessário, ninguém merece passar por isso. Eu me chamo André, sou psicólogo, analista do comportamento e neuropsicólogo, trabalho com casos que são um pouco mais pesados. Se você precisar de ajuda, pode me procurar, eu estarei disponível para ajudar vocês. Ok, gente, olha, o André ou qualquer outro psicólogo que trabalha nessa área, fica à vontade, tá? Nós aqui trouxemos para você esse assunto e agradecemos muito a colaboração do André Luiz, psicólogo, né, que explicou muito bem o que é o bullying, suas manifestações, as consequências, né, e principalmente os meios pelos quais você possa se curar ou pelo menos, né, saber trabalhar com isso e conviver com essa situação. Então, muito obrigado, André, boa noite e um grande abraço a você, obrigado aqui pela sua colaboração. Eu que agradeço, boa noite para você e para todo o público e foi um prazer estar com vocês. Então, o prazer foi todo nosso e para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.